Os jovens, quando emocionam, o país inteiro sente a ovação dos jovens! A ovação do Luanda! Outro! Vamos ver qual o município que mais grita 8! Os jovens! 8! Olha a visão bonita, Senhora Presidente João Lourenço. sem crer. Excelência Primeira-Dama da República, doutora Ana Lourenço. Obrigado, doutor vice-presidente do Estragar a foto, juro estragar a foto. Para mim esse ano não sou a dois, eu preciso governador da província de Luanda, ilustres representantes da sociedade civil, promovendo o observado Carlos Queiroz. Saúdo de forma efusiva e especial o colega presidente João Lourenço, o nosso líder, depois de visitar várias províncias do país e ter mandado no dia 23 de julho este local para a abertura da campanha do Encanar, vou provavelmente a Luanda para encerrar a grande campanha do Encanar. Viva o presidente João Lourenço! Viva o Encanar! Saúde igualmente todos os presentes neste maravilhoso ato, dedicado ao encerramento da campanha eleitoral do nosso glorioso Encanar para o lado da política histórica do Governo. Senhor Presidente, os militantes, simpatizantes e amigos do MPLA marcaram presença neste local abençoado e tão colorido para dizer: estamos contigo, Senhor Presidente. E você é o nosso candidato. É o candidato da eleição. qualquer movimento. É o candidato das mulheres, é o candidato dos homens, é o candidato da Luanda e é o candidato da nação. Senhor Presidente, os militantes, presidentes e amigos do MPLA, Tudo está para fazer alguma coisa. olhando nesta campanha, cumpriram rigorosamente as suas obrigações. De partida para o governo. Cuidaram neste momento da organização e execução das tarefas essenciais para a participação contínua do MPLA no pleito eleitoral do próximo dia 24 de agosto. Sensibilizando mais e mobilizando mais as populações corpo a corpo, ver poder, rua a rua, bairro por bairro, passou a mensagem do 8. No 8 passou a ser o número mais referenciado do coletivo voto, o número mais vacinado em todos os campos da Angola, o número mais ovacionado em Viana, no Casemira, pela Lema e pela João.
campanha a Roma, o pastor a juventude enviada em Cacoaco, no Casenha, em Belas, em Cabinda, no Zaire, no Campo do Largo, no Luigi, no Cunene, em Malange, no Largo, no Líbero, no Cunene, em Dona Angola. Senhora Presidente, a maravilhosa moldura humana presente neste local, neste momento da campanha do Monte eu também uma verdadeira homenagem a Senhora Presidente. Estou aqui para dizer que o Senhor Presidente és um vencedor. Estamos diante do candidato mais ovacionado, mais licenciado do país, mais aplaudido, recebido por milhões e milhões de pessoas. Os angolanos ouviram atentamente a sua mensagem e, claro, Presidente, não há dúvidas que és o candidato do povo, o candidato das mulheres, o candidato dos jovens, o candidato de todos os angolanos. Senhora Presidente, tendo visitado as 18 províncias do país, e sendo este ato o culminante da campanha eleitoral do MPLA, estamos aqui para ouvir a sua mensagem. A mensagem orientadora do Senhor Presidente vai ser, de fato, o antídoto para aqueles que duvidaram da vitória do MPLA no dia 24 de vitória! A vitória! O MPLA no próximo dia 24 de vitória! A vossa atenção Mas também para o outro. para a intervenção do nosso líder. Não, praticamente do nosso líder. Por favor, só para se eu for fazer o pau, para Vamos ao vacinar o governo presidente! calma. A vossa violenta! Vou mandar para ficar O caminho do governo é um só, uma só. Vivo glorioso Antá, vivo que vivam para sempre
a memória e os ensinamentos do presidente Antônio Alexandre. Viva Oma! Viva JPLA! Caros camaradas, eu gostaria de começar por saudar a presença dos observadores internacionais deste grande ato de massa. Constante igualmente a presença da imprensa internacional aqui entre nós, entre os quais algumas caras conhecidas que vêm cobrindo as eleições de Angola desde as primeiras que tiveram lugar em 1992. São bem-vindos para virem confirmar a vitória de Angola do seu candidato, a vitória de Angola. Passaram-se exatamente 5 anos. Só que trabalhou para ter até hoje tem mais 6 filhos dele. Não gosto desse não do João Lourenço. O João Lourenço é um pai cocô. Trabalhamos no sentido de fazer da Angola uma nova Angola. Uma Angola melhor aceita pelos angolanos, mas também pela comunidade internacional. Durante este mandato, o país teve avanços significativos em vários domínios. O país teve avanços no domínio da defesa das liberdades e dos direitos fundamentais dos angolanos. Hoje, passados 5 anos, há muito maior liberdade de expressão, muito maior liberdade de imprensa, liberdade de reunião, liberdade de manifestação, como consequência da grande abertura que fizemos em 2016. Os fatos estão aí para demonstrar a veracidade do que digo. Todos os dias, os cidadãos têm exercido esses direitos que a Constituição e a lei nos conferem. Não é oferta nenhuma do MPLA. Nós simplesmente quisemos cumprir a Constituição e a lei no que diz respeito a este capítulo dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Mas este mandato foi também um mandato em que rompemos com alguns tabus, começando pelo tabu da luta contra a corrupção. No passado falar-se da luta contra a corrupção era normal, mas efetivamente agir, trabalhar de fato nesta luta contra a corrupção era um tabu. Ninguém podia procurar tirar do papel esta orientação do partido que é antiga, e acabar com algo que nos envergonhava, que era a corrupção que estava bastante enraizada, não apenas nas lideranças políticas, mas enraizada na nossa sociedade. E nós quebramos com esse tabu
e demos início realmente à luta contra a corrupção. Deixamos que o poder político deixou que os órgãos de justiça fizessem o que lhes compete. E a justiça tentou atuar nesse sentido. O Executivo vai falar durante este mandato que avançaremos o tabu da privatização dos ativos públicos, dos ativos do Estado. O que muito se falava, mas que Mas a que leitura fazes da vinda do corpo do Senhor? Que Bilson! Os angolanos iam ficar pobres se avançássemos na privatização daqueles ativos do Estado que comprovadamente não davam rendimento. E nós também rompemos com este tabu. Avançamos para a privatização. Vocês que não estão em curso, não estão comigo. O resultado deste passo que nós hoje podemos são resultados muito bons. Os ativos públicos que estavam adormecidos hoje estão a dar emprego aos nossos jovens e estão a produzir bens e serviços que servem às nossas populações. Viva o Eterá! Viva o Eterá! Viva o Eterá, presidente João Lourenço! No passado houve a tentativa de um acordo com o Fundo Monetário Internacional. Todas essas tentativas falharam. Ou não arrancavam ou pagavam alguém. Porque também existiu o tabu de que o FMI era o inimigo dos povos. Negociar com o FMI era perigoso. E nós demonstramos o contrário. Nós fizemos um acordo com o Fundo Monetário Internacional e não foi um sucesso. O país ganhou bastante com essa negociação. Ganhamos não apenas os fundos do Fundo Monetário Internacional colocou à disposição da nossa economia, mas sobretudo ganhamos a credibilidade internacional que necessitávamos junto dos mercados internacionais. A visão do Luiz! Portanto, caros camaradas, o Executivo vai falar neste mandato com medidas muito corajosas e que hoje estão a provar terem sido as medidas mais acertadas. O nosso Banco Central, o BNA, funcionava praticamente como um banco comercial. E eu não quis, um banco detalhista. O que contraria todas as normas internacionais que regem a política dos bancos centrais. E nós conseguimos, durante este mandato, corrigir esta situação errada e colocarmos o nosso Banco Central a desempenhar o seu verdadeiro papel. Papel do banco emissor, do banco regulador, sem interferências políticas e muito menos sem a possibilidade dos agentes econômicos e os cidadãos terem acesso direto ao Banco Central. Caros camaradas, todos nós estamos recordados da diferença cambial abismal que existia entre o câmbio oficial e o chamado câmbio de rua. Isso atrapalhava a vida das pessoas,
mas sobretudo atrapalhando a economia nacional. E esta situação durou durante bastante tempo e durou porque alguém ganhava com esta situação. Há pessoas que conseguiram, até do Banco Central diretamente, divisas a um bom preço e vinham cá fora no mercado paralelo vender a preços 5, 10 vezes superiores e enriqueciam com isso. Daí ter havido resistência quando nós começamos a dar os primeiros passos no sentido de acabar com esta situação. Vencemos ou não vencemos? Vencemos a resistência que havia, a resistência da parte daqueles que ganhavam de forma desonesta, com a grande diferença cambial entre o oficial e o paralelo. Portanto, mais um tabu foi quebrado. Legal está a falar! Legal está a falar! A Constituição de Angola sempre deu o direito aos cidadãos angolanos que vivem na diáspora de exercerem o legítimo direito de votar em pé de igualdade com os residentes no território nacional. Porque, afinal de contas, ninguém perde a condição de angolano pelo simples facto de ter tomado na sua vida a decisão de ir viver para fora do seu país. Somos angolanos exatamente iguais, com os mesmos direitos. A única diferença é que pisamos os nossos pés em territórios diferentes. De resto, este direito fundamental de escolher os dirigentes do nosso país, durante as 4 eleições passadas, esse direito foi negado aos cidadãos angolanos da diáspora. Para estas quintas eleições, os cidadãos angolanos da diáspora vão, pela primeira vez na história da Angola, vão exercer esse direito. Alguns dirão, bom, mas só foram selecionados alguns países. Então quer dizer que os outros são menos angolanos, os que estão fora desses países selecionados? Não são menos angolanos. O que se passa é que, como tudo na vida, uma primeira experiência, para ser segura, tem que começar assim, passo a passo. Eu acredito que nas próximas eleições, o número de países onde habitam cidadãos humanos vai ser muito mais largo e chegará o dia em que, não importa que o país do nosso planeta os angolanos vivam, poderão exercer esse direito de escolher os dirigentes do país. Entrará para as desenvolvimento! Entrará! Caros camaradas, neste mandato nós realizamos muitas reformas económicas, administrativas e outro tipo de reformas. Mas gostaria de destacar aquelas reformas que foram realizadas no sentido de criar um bom ambiente de negócios, um ambiente que encoraje o setor privado da economia, os nossos empresários nacionais, mas também o setor privado estrangeiro a investir no nosso país, a não ter receio de perder as suas poupanças.
porque passaram a ter a garantia de sucesso, passaram a ter a garantia de poderem repatriar os dividendos, os lucros, uma vez que as reservas internacionais líquidas do nosso Banco Central têm uma tendência cada vez mais crescente. Portanto, haverá sempre divisas para que os estrangeiros que investem em Angola possam repatriar os seus dividendos. Nós tínhamos no país uma economia centralizada e, sobretudo, estatizada. O principal empregador, para não dizer quase o único empregador que o país tinha, era o Estado. Ou trabalhavas para o Estado, ou estávamos no desemprego, porque não havia muitas alternativas. O Estado tinha tomado conta de toda a economia e, por vezes, sem grande eficiência. Daí temos tomado a decisão da privatização de muitos ativos públicos. E o que nós fizemos durante este mandato foi valorizar o setor privado da nossa economia, incentivá-lo, dar-lhe oportunidades de crescimento, para que eles passem a desempenhar o seu verdadeiro papel de parceiros do Estado, na produção de bens e serviços, mas também na criação de emprego para os angolenos e, em particular, para a nossa juventude. E é com satisfação que podemos dizer que todas as medidas que foram tomadas no sentido de empoderar o setor privado da nossa economia estão a surtir efeitos. Ainda há dias anunciamos a libertação de recursos de crédito para atender os criadores de gado, para que aumentemos a oferta de carne no nosso mercado, carne nacional, que não seja importada. Fizemos o mesmo, acabamos de fazer o mesmo com relação à produção dos grãos, com relação à indústria pesqueira, com o anúncio feito em Daniel há dias. Portanto, tudo isto são medidas concretas, não é propaganda política, são passos muito concretos que estamos a dar no sentido de tornar Está charassem porque o modelo. setor privado da nossa economia Está charassem porque. muito mais forte. Ah, eles não Negociou com o banco alemão uma linha de crédito no valor de 1 mil milhões de euros, no caso, para o setor privado da nossa economia. É mais um dos casos que provam que estamos preocupados com o setor privado. Não os queremos ver fracos, queremos vê-los fortes e a cumprirem com o papel do Estado. Aqui estão lindas preparadas. No começo, vamos. Por isso, no dia 24, todos as assembleias do povo, depositaram o voto no Epará, no camarada presidente João Lourenço da Soberania e no Caros camaradas, para a economia funcionar, para que os empresários possam cumprir com o papel dos compete, o Estado precisa de criar algumas condições. O Estado precisa de fazer investimentos públicos nas estradas, nos caminhos de ferro, mas também na produção de energia e de água, uma vez que as indústrias, para funcionarem,
precisam de energia e de água suficiente. E nós estamos a fazer grandes investimentos na produção de energia e na produção de água. Nós estamos a produzir muita energia no Baixo Kwanza, aqui no norte de Angola, com a barragem hidroelétrica de Capana, de Uruca, de Cabana, de Capuca passa quando terminar. Não está terminada, a obra está em curso. Nós em breve passaremos a ser autossuficientes na produção de energia. Acabamos de introduzir agora uma nova fonte de produção de energia, uma fonte não poluente, que são os parques fotovoltaicos ou parques solares, se assim entenderem. Lembramos agora dos grandes parques no Biópio e na Bahia Forte, na província de Candeia. Segue-se dentro de pouco o Parque do Caraculo, na província de Naguib. Mas vamos construir muito mais parques em todo o sul de Angola, no Naguib, no Cuné, no Corno e no leste de Angola, nas províncias da Lunda Norte, Lunda Sul e do Chico. O objetivo é protegermos o ambiente, mais do que poupar recursos no consumo de combustíveis, é evitar queimar esse mesmo combustível, o diesel, que é inimigo do ambiente. Portanto, com esta política, o Executivo do MPA abraçou com relação à energia, da produção de energia limpas, não só vamos dar maior oferta de energia às pessoas, aos lares e às indústrias, como também vamos de encontro aos apelos que todos os dias se fazem nas conferências internacionais para que cada país faça a sua parte, por muito pequena que seja, para proteger o ambiente que, afinal de contas, é comum. Não existe ambiente da Angola, ambiente da Europa, ambiente da América. Não há fronteiras em relação ao ambiente. O ambiente é de todos nós e cada um tem que fazer a sua parte. Eu dizia que estamos a produzir bastante energia, mas para que ela chegue aos consumidores precisamos de transportá-la. Já fizemos a interligação dos sistemas norte e centro e estamos empenhados agora em concluir o nosso trabalho, fazendo a interligação do sistema centro ao sul e ao leste da Angola. Neste mandato que se aproxima, a energia hidroelétrica produzida na bacia do Rio Kwanza vai chegar aos 4 cantos da Angola, vai chegar ao sul, a todas as províncias do sul, vai chegar a todas as províncias do leste e vai chegar a Cabinda. Nós temos um plano ambicioso de fazer chegar essa mesma energia da rede, tanto interligada, a partir do solo a Cabinda, para que Cabinda deixe de utilizar fontes térmicas de produção de energia. Não perguntem como é que essa energia vai chegar a Cabinda, se vai pelo ar, por terra ou pelo mar. Mas a garantia que eu vos dou é que essa energia do solo chegará a Cabinda. Atenção, voto camarada! O voto é liberal! O voto é liberal!
meus camaradas, energia e água são dois irmãos gêmeos. Andam lado a lado. Não se pode investir em energia sem investir em água. E durante este mandato nós fizemos muitos investimentos em sistemas de produção e de abastecimento de água a cidades e vilas, um pouco por todo o país. Seria fastidioso citar aqui projeto por projeto, coisa que não vou fazer. Mas gostaria de destacar aqui uns 2 ou 3 grandes projetos de produção de água. Aqui para a Luanda, para esta grande urbe, que tem cerca de 10 milhões de habitantes, e onde, por muito que se vista, a água nunca é suficiente, nós vamos neste mandato que vai iniciar arrancar com o projeto BITA e com o projeto Quilomba. Tem um pano na baixa, anda limpa. Mesmo assim, aquela toda areia tem O projeto BITA vai produzir água que vai passar a servir 2,5 milhões de novos consumidores de água. 2,5 milhões de habitantes do ano que ainda não têm água vão beneficiar desse projeto BITA no meu município. Mas, como se não bastasse, nós vamos também dar início no início do mandato fazer apontamento. há um projeto superior ao BITA para o ano. Projeto Quilomba, que vai produzir água suficiente para 5 milhões de habitantes do ano. Ou seja, 5 milhões de novos distribuidores de água para a cidade do ano. Ou seja, por outras palavras, hoje existe alguma oferta de água para a Luanda, vamos acrescer a essa oferta atualmente existente mais água para mais 7 milhões e meio de habitantes do Luanda. E o presidente Júlio Lourenço. Caros camaradas, logo no início do mandato, nós acompanhamos o sofrimento das populações do sul da Norte, com a seca severa que assolou aquela região, particularmente as províncias do Maranhão e do Namibe, com maior severidade, embora tenha atingido também parte da província da Ilha. E nós fomos até o Maranhão. Não ficamos longe no conforto do palácio. Andamos mais de 100 quilômetros de carro. E fomos lá às cacimbas, fomos ver que qualidade de água é que a população consumia. Era uma água que não sei se podemos chamar de água. Era um intermédio de água e de lama, porque as próprias cacimbas estavam exaustas, já não tinham água para oferecer àquelas populações. Dava mal. Com quem? Com a Carnaval? E era a nossa obrigação fazer alguma coisa para, não digo acabar, mas reduzir de forma significativa o sofrimento daquelas populações. E eu lembro que naquela altura apareceram muitos teóricos nas redes sociais, insultando o governo,
dizendo que eles é que tinham a solução para o problema da seca do sul da Angola. Quem encontrou a solução foi o Executivo. Nós encontramos a solução. Encontramos a solução e não levamos muito tempo para agir. Demoramos. Em 2 anos após essa histórica visita, com equipamento, João, apresentamos um povo de Guiné, o primeiro dos vários projetos que estão a nascer naquela província para acabar com o sofrimento da população de Guiné. Mas para isso preciso Construímos um canal com uma extensão de 165 quilômetros. É quase um andador. estou passando direto agora a partir daqui do mundo. E esse canal já está ao serviço Caiu. das populações Esse telefone aqui para saciar a sede para isso. das pessoas e lugar. E não só para isso, como também 2 para as gigas. populações daquela região começarem a cultivar. Não o faziam antes porque não havia água. Agora começa a dar. Acho que vai ser uma segunda. O mais importante é viva o camarada presidente João Lourenço! Depois desse canal, da inauguração deste canal local, Tenho e esse nome aqui. já demos início a mais 2 projetos idênticos que já estão em execução. Dentro de mais ano e meio, 2 também ficarão ao serviço das populações do Guiné, as populações do Moroca, as populações da Caama e de outras regiões muito afetadas pela seca. No espaço de ano e meio, 2 anos, terão o seu carro, terão os canais 42. e a barragem. Resta 15 minutos. Deus está falando! Deus está falando! Anunciamos recentemente, agora nessa parte da campanha, a solução do mesmo problema para as províncias da Ilha e Brasil. Vão ser construídas, quando a gente diz que vão ser construídas, vão ser obrigadamente construídas. Porque temos estudos feitos e temos os recursos financeiros mobilizados para começar as obras. Vamos fazer vamos construir 2 grandes barragens de retenção de águas na província da a região dos Gamos, que sofre da seca severa de forma cíclica e continuada, vai deixar de ter este problema. Vamos resolver o problema da seca nos Gamos, e não só. E mesmo ali, próximo da própria cidade capital da província, no lugar onde vamos também construir uma barragem da Ariba e reabilitar os seus projetos em curso a barragem da Natal. Portanto, a Ariba também deixará de ver o momento de sede e de ver as populações em situação calamitosa por falta de água. No quadro do mesmo programa de combate à seca no sul da Angola, vamos construir 6 grandes barragens de retenção de água na província de Namibia. A província de Namibia fica no litoral, próximo à província da Lula, que está muito alto, e que no tempo chuvoso as águas correm desse planalto da Lula para o Oceano Atlântico, para o mar.
vamos estancar essa perca de água da planície da ilha para o mar em benefício das populações do Maranhão. Serão os maiores projetos de infraestrutura para garantir água ali no sul do Maranhão. Serão essas 6 grandes barragens da província do Maranhão. Vão servir as populações que vão servir, portanto vão garantir o desenvolvimento de milhares de cabeças de gado, que, como sabem, é a principal riqueza das populações daquela região. Caros camaradas, nosso país é o bem do petróleo, mas nós não temos ganho o suficiente com esse petróleo que vai agora. Nós ganhamos apenas uma parte do que podemos ganhar, uma vez que temos cortado praticamente a totalidade desse petróleo bruto e exportado, assim de muito, com exceção de uma pequena parte, muito pequena, ínfima, que é refinada numa velha refinaria, ainda no tempo colonial, uma referida refinaria do ano. Nós tomamos a decisão, mas não ficou no papel. Estamos a executar o nosso programa de construção de refinarias em Angola. Nós conhecemos países. Depois eu ia aguardando as nuvens, não ia fazer lembrar. Ponto de Nós conhecemos países que não têm petróleo, que não exploram petróleo, mas que têm 2, 3 refinarias. E nós que temos o petróleo, refinarias residentes. Então vamos corrigir essa situação. Já estamos a fazer. Em breve, já no próximo ano, estaremos pronta a refinaria do caminho. E vai refinar 60 mil barris de petróleo livre. Em seguida, teremos uma refinaria importante frisar a refinaria da Linda e investimento privado. Em seguida, teremos a refinaria do Sol, também investimento privado, que vai refinar 100 mil barris de petróleo livre. Para o nosso consumo próprio, mas também para a exportação. Só que não vamos exportar petróleo bruto, vamos exportar diesel, vamos exportar gasolina, vamos exportar outros produtos não refinados. E com isso vamos ganhar muito mais dinheiro. Aqui estamos em Fortaleza, camaradas! Linda, começa o nosso fórum! Por isso, no próximo dia 24, vamos ao voto! O voto para o nosso candidato! O voto para o voto! Nós demos início e concluímos com sucesso o processo de modernização da velha refinaria do Luanda. Eu faço questão de chamar de velha refinaria porque de facto assim é. Ela hoje está modernizada e com uma capacidade de produção de gasolina 5 vezes superior à que produzia há 10 anos atrás. 5 vezes mais. Simplificamos a produção
distribuição de gasolina à venda de refinaria de Luanda. E isto já é um facto, já está a acontecer. Essa produção já está sendo feita e consumida, obviamente. Representa uma questão de importação de derivados do petróleo. Já estamos a importar menos e vamos importar muito menos quando as outras ficarem prontas. Muito provavelmente chegaremos ao momento do corte em que não vamos importar 1 litro de gasolina e 1 litro de gasolina. Vamos consumir tudo que nós próprios vamos produzir. No dia 24 de agosto, para o Lino, a bandeira do candidato do povo. Todos nós estamos recordados muito antes de darmos início à organização da refinaria de Luanda, muito antes de se falar da refinaria da Lima, da refinaria do Sol. Todos nós temos conhecimento do que estávamos a investir numa grande refinaria na cidade de Luanda. Uma refinaria para produzir 200 mil barris dia. A verdade é que o projeto parou durante um tempo, durante anos. Mas nós tomamos a decisão de retomar esse projeto e já o retomamos efetivamente. As obras de continuação e conclusão da construção da refinaria do Lino começaram. Levamos dentro provavelmente de 4 anos da nossa estimativa a crescer dos 80 mil barris dia de caminho aos 100 mil de solos, mais 200 mil barris de petróleo dia e produtos refinados, diesel, gasolina. A nossa missão é a conclusão desse grande projeto de mundo é ser um grande trabalhador Ontem? Sim, ontem está assim é que é correto. Não é exportar matéria-prima, a matéria que temos é transformar aqui. É dar emprego, não apenas nas sombras, é dar emprego aos nossos jovens também nessas refinarias que estão a nascer. Acho que é. Põe não uma prova. É isso, não. Nós, para além do petróleo, temos muitos outros recursos minerais. Temos minério de ferro, o cobre, temos diamantes, temos ouro, enfim, muitos outros recursos minerais, entre os quais se destaca, por além do petróleo, os diamantes. Durante muitos anos, a política, não tanto de extração, mas sobretudo de comercialização dos nossos diamantes, não atraía os investidores. Não atraía porque não havia transparência. Alguém estava interessado que não houvesse transparência para ficar sozinho com todos os diamantes da Angola. Nós corrigimos isso, imprimimos transparência das indústrias extrativas. Fomos, por esta razão,
admitidos numa organização internacional que se chama Iniciativa da Transparência nas Indústrias Extrativas. E com esta medida, nós sentimos que os investidores deste ano começam a vir para nós. Alguns que já estiveram aqui no passado e se foram embora, de acordo com as nossas políticas, estão a regressar. E não são empresas pequenas. São grandes multinacionais conhecidas em todo o mundo. Não estão a regressar, já regressaram. Ficaram com grandes projetos aqui no país. Porque nós mudamos a política de comercialização dos nossos diamantes. Mas essa transparência é extensiva a todos os recursos minerais do nosso país, não é só para os diamantes. E com isso conseguimos também, porque ao diamante de respeito, há um bocado falamos de que estamos a conseguir transformar o petróleo aqui internamente, em nosso benefício. Também no setor dos diamantes, investimos num plano de desenvolvimento. Vou deixar para dar esse nome azul para contar. Faltam 50 minutos para terminar. Quando tiver faltar 30 é só clicar que esses dois estão para a transmissão, para a gravação. Estação aqui, por favor. Percebeste, gordo? Meu e Neuza do Café de Terra. Percebeste? É isso, está bom. Neuza, percebeu? Vai contar. Quando tiver faltam 50 minutos. Quando tiver. Eu preciso desse nome lá da característica de ter trazido emprego para os nossos jovens. Jovens das lutas, dos estilos, jovens de outros pontos do país. Estão a ser formados localmente, outros estão a ser enviados para fora, para a Índia, para a Angola e a Bélgica. E outros pontos, outros centros de diamante do mundo para imagem. qualificações. Eu quero gravar. Descarregar mas não tem. dos nossos diamantes. Viva o camarada presidente João Lourenço! Viva o camarada presidente João Lourenço! Viva o glorioso Lembrará! Caros camaradas, nós estamos a fazer investimentos e vamos continuar a fazê-lo também nos setores tão importantes da educação, da saúde, nas infraestruturas rodoviárias, na habitação para os nossos cidadãos e nas infraestruturas esportivas. Prestamos particular atenção ao homem, à sua educação, à sua formação. E por esta razão, não só estamos a construir betão, paredes, infraestruturas escolares de todos os níveis, desde o município às grandes cidades. Já estou só gravando, estou gravando. Tenho. De todos os níveis, do primário até a universidade. O mesmo se passa com a saúde. Estamos a construir inúmeras infraestruturas de saúde, os 3 níveis, primário, secundário e terciário. No todo o país, não apenas a Luanda. E vamos continuar a fazer. Aquelas províncias que ainda não têm, digamos, grandes hospitais, também vão passar a ter. No nível primário, estamos a construir nos municípios, centros de
postos de saúde, hospitais municipais, com recursos de plano de intervenção nos municípios. E agradeço o programa esse que está a ser desenvolvido esses textos, que está desenvolvendo os reais programas sociais dos nossos municípios em benefício da população. Segunda. Estamos preparados. Quem terá a força do povo? Quem terá? Por isso, estamos renovando esses serviços de educação e saúde à proximidade, para junto do cidadão. Para conhecer o cidadão, até que viajar, por exemplo, para a Holanda, com leis de colesterol do país que não conhecia também há pouco tempo, para ir fazer reuniões e outro tipo de exames e tratamentos que na altura não tínhamos a capacidade de fazer no nosso país. Essa situação está ultrapassada. Já ninguém tem que ir para Pretória, para Lisboa, para São Paulo, o Rio de Janeiro, para ir fazer hemorragias. Uma simples hemorragia. Esta é a parte. O país não tem até um hospital universitário. Durante muitos anos deixamos de ter um hospital universitário. Isso também já está corrigido. É uma questão de tempo, mas 3 anos, 3, o país poderá ter um hospital universitário. O país passará a ter um novo hospital principal militar. Os militares que tudo fizeram neste país, não tem um hospital militar público. O nosso hospital militar está a arrebentar pelas costuras. Então, se queremos construir outro país, as obras devem começar no Congresso e vai ser um hospital. Por isso, um instrumento mais largo no lugar hospitalar para atender casos ligados à forma cardiológica e pulmonar. Estamos a referir ao hospital cardial de nascimento. Já está a fazer grandes cirurgias de operação ao pulmão e à coluna. Fizemos um grande investimento numa técnica para atender as nossas mamães, doentes, mas para atender também o doente, o recém-nascido e a criança até os 15 anos de idade. Vai ser uma semana muito complicada. Se querer ficar Vamos a faltar, nós também vamos cumprir essa lacuna no verdadeiro hospital de oncologia. Nós temos muitos casos de doentes de forma oncológica. Temos muitos casos de câncer. E a nossa unidade, nosso hospital de oncologia, não está capaz de dar resposta à grande demanda. O número de doentes deste fórum oncológico tem que ser evacuados para outros países. Exemplo que acontecia com a hemodiálise e com os problemas cardiológicos ou cardíacos. Vamos também corrigir essa situação. Vamos ter em breve um hospital oncológico à altura. Estamos a trabalhar
se mobilizar para tão cedo quanto possível dar início às obras do Hospital Anterior. Em matéria de desporto, também estamos preocupados em criar melhores condições para a prática do desporto. Nós damos uma grande importância. Atenção, visão do líder, camaradas! Vamos, líder, camaradas! Aqui, boa saúde. O cidadão angolano não só construir hospitais, garantir que não faltam medicamentos nesses hospitais. Também não é só pormos a nossa população a se alimentar bem. Tudo isso é importante. Mas se não praticar desporto, vamos dar muito mais trabalho aos nossos médicos e enfermeiros. E quem sabe, nós assim não conseguimos resolver as nossas queixas em matéria de saúde se não praticarmos desporto. E para dar um exemplo, eu andei de bicicleta desde o Nacional do Ano, andei ou não andei? Eu para dar um exemplo da juventude, eu preciso praticar desporto. Não importa qual. Bicicleta é Cada um tem a liberdade de escolher a modalidade que mais lhe interessa. Mas não se pratica desporto a assistir bons jogos sentados no sofá da sala. Não é? Tens que ver sentado comodamente no sofá da sala da sua casa, não está a praticar desporto. Tem que ir para a rua, tem que ir para o ginásio, tem que ir para o campo e praticar efetivamente desporto, tem que suar a camisola. Por isso que nós decidimos construir um estádio na cidade do Ano. Igualmente um outro estádio de futebol na cidade do Lixo. Para não falar dos pavilhões de filmes desportivos que também estamos a construir em algumas cidades. A última das quais anunciamos aqui na vizinha cidade de Abatã, no Coisa Norte. Mas Angola é campeã em algumas modalidades no desporto paralímpico. Amor, toma já banho. Os nossos camaradas que praticam o desporto paralímpico têm trazido muitas medalhas para o nosso país. Então nós decidimos construir aqui perto, na cidade de Chico, um complexo esportivo de estágio de treino para a prática do desporto paralímpico em diferentes modalidades. A obra já começou na cidade de Caxias. Nós entendemos dar a esse centro, por uma questão de justiça, um programa de obra do desporto paralímpico angolano, José Senhor. Nós estamos atentos à necessidade dos nossos jovens praticarem desporto. Você realmente está Porque confirmado. só faz bem ao corpo, mas também faz bem à alma. Faz bem aos dois lados. Caros camaradas, se nós queremos desenvolver o nosso país, temos Vem, filho, vem. de prestar atenção à família. A família é, como se diz,
tem desempenhado de facto e vai continuar a desempenhar o seu papel em forjar o homem angolano. Portanto, o Estado definiu políticas de promoção e de proteção da família angolana. E vamos continuar a fazer o que temos vindo a fazer em prol das famílias angolanas, da sua economia. A família angolana, grande parte dela é camponesa, portanto, os seus rendimentos vêm sobretudo do campo. Daí nós estamos dizendo programas em benefício dessas famílias, como o Mosaico, já estamos na sua terceira edição, como o Quenda, e outros programas no sentido de melhorarmos as condições de vida da família humana. Os executivos do Canal têm trabalhado igualmente no sentido de promover cada vez mais a igualdade de género. Na nossa população, mais de 50% são mulheres. Elas são a maioria. Elas são a maioria. Por ser a maioria, se algum dia elas decidem se levantar contra nós, não vamos ter que fugir, não é? Os homens não têm que fugir. Elas são a maioria. Então temos que tratar bem a mulher angolana, não por isso, não por medo, mas por uma questão de justiça. A mulher não pode ser discriminada pelo simples fato de ser mulher. A ela tem que ser dadas todas as oportunidades que são dadas aos homens, para que elas possam, tanto como os homens, possam também realizar os seus sonhos. E é assim que eu tenho prazer, e neste momento eu falo desta questão da igualdade de género, de apresentar aquela, já posso falar no feminino, que dentro de dias passará a ser a vice-presidente da República de Angola, nas calças. No dia 24 de agosto, qual é o número? A bandeira! O candidato do povo! Ela foi escolhida não pelo simples fato de ser mulher. Nós não fizemos ping-pong. Cada bola manda para encontrarmos uma candidata. Não. Nós obedecemos a critérios, estabelecemos critérios. E é no quadro desses critérios que nós definimos
que encontramos a pessoa certa. Alguém que naquilo que faz, na sua profissão, demonstrou ser competente, leal, sério, e é deste tipo de pessoas que o país precisa para ocupar os mais altos cargos do país. Eu dizia ao Carlos que as mulheres são a maioria da nossa população. Mas os jovens estão ainda acima das mulheres, acima desse sentido. É o que eu mostrei dos jovens, tem rapazes e tem meninas. Por isso, em termos percentuais da população angolana, os jovens estão sem sombra de dúvida da maioria. É ou não é? Então, temos de cuidar desta importante frase da nossa população, os jovens. E temos de cuidar, sobretudo, garantindo que eles tenham formação adequada para enfrentar o mercado de trabalho e para enfrentar, de uma forma geral, os desafios da vida. A nossa primeira relação de juventude é garantir-nos educação. Estamos a fazer, vamos continuar a fazer este trabalho de lapidar o nosso jovem. O nosso jovem não pode estar bruto, tem que ser lapidado, tem que ser preparado. Viva a juventude angolana! Viva o camarada presidente João Lourenço! Por factos, temos demonstrado a atenção particular que prestamos aos jovens. Falamos da habitação. Nós estamos a construir muitas centralidades. Em outras casas sociais, que têm sido distribuídas. E entre os beneficiários, obviamente, estavam também os jovens. Mas agora, muito recentemente aqui em Luanda, nós tomamos a decisão, num encontro que eu tive com o Conselho Nacional de Juventude, no meu gabinete, eu prometi entregar-nos 10 edifícios, são cerca de 1.200 apartamentos só para os jovens. Você merece. Portanto, eles já têm beneficiado de habitações em todo o sítio. Nós quisemos particularizar agora aqui na Vila Pacífica, onde vão habitar também outros cidadãos, 10 edifícios de cerca de 112 ou 120 apartamentos cada, vão ser entregues aos jovens através do Conselho Nacional de Juventude.
tem um apartamento aí. Nesse beijo eu digo um apartamento para ti. A entrega demorou, porque estavam os edifícios estavam prontos e porque não foram imediatamente habitados, foram vandalizados, profundamente vandalizados. E nós não quisemos entregar aos jovens apartamentos sem portas, sem janelas, sem bolsa sanitária. Então isso levou algum tempo, ou está a levar algum tempo. Entregamos o primeiro edifício aos dias, portanto, pelo menos 100 jovens já habitam nesses apartamentos e vamos dar continuidade agora nos próximos, em alguns casos, nos próximos dias, nas próximas semanas, até cumprirmos a minha promessa perante o Conselho Nacional de Juventude. Aqui está o líder da juventude! Aqui está o líder desse povo de jovens! Vamos caminhar. Nas nossas políticas, prestamos igualmente atenção à necessidade da proteção da criança, dos seres frágeis, que merecem atenção não apenas dos pais, mas de toda a sociedade, além do Estado seguro. Portanto, temos políticas de proteção da criança para que ela cresça saudável e possa vir a servir o país nos anos posteriores. Temos crianças com boa saúde, crianças que vão para a escola logo nos primeiros anos de vida, devem continuar no estudo até que se formem médicos, engenheiros e outras especialidades e sirvam o país desta forma. Igualmente temos políticas de proteção da terceira idade, dos nossos cotas, como nós gostamos de chamar. Eles merecem a nossa atenção porque trabalham toda uma vida por nós, pelo país, e chega um momento em que o país tem que retribuir-nos com essa atenção que merecem quando atingem a terceira idade e já não estão em condições de continuar a trabalhar. O nosso país, tanto como outros países, tem minorias. E nós protegemos as minorias. Eu dei um exemplo há dias, eu não me recordo se foi no Bar ou se foi no Rio, em que não foi no Bar. O governador local colocou pessoas da etnia cristã entregaram-nos a oferta da província. Devia de ser ele, o meu secretário, que é o governador, a fazer. Ele preferiu dar a um grupo de 4 ou 5 cidadãos da etnia cristã. E como sabem, é uma das minorias do nosso país. É uma das minorias étnicas. Mas quando a gente fala da necessidade de proteção das minorias, estamos a nos referir a todas as minorias, não apenas as minorias étnicas, há outras minorias. Nós não queremos ver em Angola aquilo que vemos em alguns países aqui do nosso continente, em que os cidadãos portadores do albinismo têm as suas vidas ameaçadas. Nós protegemos todas as minorias. Os albinos em Angola não estão ameaçados. Antes de lembrar, são protegidos e vamos continuar a fazer essa proteção.
Amor e respeito. Vamos falar. Você sente. Nós temos grandes infraestruturas por concluir. Gostaria de deixar aqui a promessa neste segundo mandato, se possível, concluirmos esses grandes infraestruturas que são importantes para a economia da vida dos cidadãos urbanos. Estou a referir, por exemplo, não vou citar todas, ao ponto de águas profundas do Galo, na província do Carimo. Nós vamos concluir essa grande infraestrutura que está sendo executada já há alguns anos. Passaremos a ter, para vermos grandes pontos, Luana, Guru, um amigo que vai conhecer agora um grande investimento para a construção, a criação e modernização do terminal de contentores e do terminal minerador. Vamos concluir esta grande obra, oportunidade para que o norte do país, acima de Luanda, tenha um grande porto de águas internacionais. Não sei se sabem, nós hoje utilizamos muito o porto de Ponta Negra. Há muitas cargas para a cabina que entram pelo porto de Ponta Negra, o país vizinho, do Congo, chamado Porto Brasileiro. Esta situação vai acabar. Nós agradecemos muito ao Congo, aos congolês, ao povo congolês, por permitir que as nossas cargas saiam pelo porto de Ponta Negra. Mas dentro de breve passaremos a ter o nosso porto local, que vai rivalizar os grandes portos da África Ocidental, como Betualá e outros aqui na costa atlântica do África. Terminado também, e nós estamos com longe, é já para agora, para abril do próximo ano, vamos pôr os serviços do país e do mundo, 14 horas. o aeroporto internacional Antônio Agostinho Neto está aqui próximo. Em abril do próximo ano, nós teremos o grato prazer de inaugurar essa importante infraestrutura do grande aeroporto internacional. Agora, tem a característica de ter uma grande frota aérea. Nós temos as melhores frotas aéreas do continente. Nós temos o aeroporto Zito, sem querer desprezar, continua a servir, no 4 de fevereiro. Temos mais frota e menos aeroporto. Passaremos a partir de abril até o aeroporto internacional à altura da frota que temos e com a possibilidade de fazermos crescer ainda mais essa mesma frota. Atenção, volte no dia 24, vamos todos depositar o voto no dia central, o nosso candidato, o presidente Fluminense e o mundo. Já foi aqui dito alguns, vamos falar de energia, que vamos concluir a barragem de Catunda Bassa. A barragem de Catunda Bassa, só ela vai produzir mais de 2.000 megawatts de energia, o que vai
começamos a fazer também embarques fotovoltaicos. Portanto, com a conclusão do Natura Cabaça, Angola passará a ser também um país exportador de energia. Vamos poder exportar energia para os países vizinhos da guerra no Sicília. Caros camaradas, são ganhos que garantem o futuro para todos. No dia 24 de agosto, o número, a bandeira, o candidato do povo. Vamos, com o senhor Anastácio, ter Capelo Cabaça, essa grande gigante, essa gigante na produção de energia. Nós vamos começar a construir a barragem hidroelétrica do Banhos, sobre o rio Porém, num projeto binacional Angola-Namíbia, para dar energia a Angola, mas também dar energia à Namíbia. Este será talvez um grande projeto de barragens hidroelétricas para o nosso país vai fazer, pelo menos em termos de dimensão. Barragens de grande dimensão, provavelmente vamos concluir com banhos sobre o rio Porém. Caros camaradas, um país para se desenvolver precisa de estradas, mas não só. Precisa de garantir a ligação entre distintos pontos do país e a ligação também com o exterior. Daí temos falado um bocado da necessidade da conclusão do aeroporto internacional António Chirinato. Em termos de transportes, o país acabou de realizar o concurso público de concessão do chamado Corredor do Lito, também o Porto Comercial do Lito, o Porto Mineiro do Lito, os seus terminais, o câmbio geral de terminadores. E aquilo que é mais importante para o motivo deste corredor, que é a linha ferroviária que nos liga aos países vizinhos, nomeadamente a Zâmbia. Nós, depois da independência, que por razões que não interessa citar, o gestor deste grande ativo passou a ser o Estado. O governo e a gestão pública. E ainda tem as duas hoje. Mas é uma questão de vida. Uma vez que os concursos estão feitos, estão declarados os vencedores e a gestão para a concessão, a concessão para a gestão do Porto Comercial do Lito recaiu a favor do consórcio de empresas chinesas. A concessão para a gestão do caminho ferroviário recaiu a favor do consórcio de empresas europeias, nomeadamente uma empresa suíça e uma empresa portuguesa. Este consórcio vai assumir essa responsabilidade dentro de dias de melhorar a gestão do caminho de ferro da Benguela, tornar mais fluido o tráfego internacional, não tanto de passageiros, mas sobretudo de carga. E dentro dessa carga gostaria de particularizar os mineiros que extraídos no campo democrático que extraídos da zona. Passaremos
abençoados, com mais segurança, com mais eficiência para o corpo bonito. Nós tivemos com esse concurso um outro ganho, é que este consórcio europeu tem um compromisso de construir, porque não existe, um ramal ferroviário que vai ligar a localidade do local na província do Chile. Para quem conhece o Chile, atravessando as chagas do Chico, vai ligar ao Chile, ali nas chamadas Três Fronteiras, entre o Saliente do Casombo, no Alto Zambeze e a Urbessa e a Zâmbia, para ligar o caminho ferroviário à Zâmbia. Este consórcio europeu vai construir esse ramal. Vamos aproveitar também, embora esteja fora do escopo do concurso, é uma negociação que estamos a fazer à parte, vamos aproveitar uma das empresas desse consórcio, não o consórcio do setor, para construir também outro ramal ferroviário que vai sair da cidade de Luena e ligar Luena à cidade de Sorena, capital da Rio das Sul. Vamos realizar o próximo caminho ferro de Luanda, dos Ganza a Cacuz, em Malanas. Próximo esse que tem sido responsável ao longo dos anos por um conjunto de descarregamentos de comboios com carga pesada, com combustível e outro tipo de carga pesada destinada ao leste do país e que deveria chegar a Malanás para depois seguir pelo Carmanás. Essa carga tem se perdido pelo caminho, exatamente nesse troço de pouco mais de 200 km entre os Ganza e Cacuzo em Malanás. Este problema ficará resolvido em definitivo. E quem sabe, se houver recursos no futuro, não é uma promessa, a partir de Malanás possamos construir, ou seja, estender, dar continuidade ao caminho ferro de Luanda, para em vez de parar em Malanás, parar também em São Paulo. Aqui está a visão do líder, camaradas! O líder começa o nosso voto no dia 24 de agosto. Caros camaradas, vamos construir, pelo menos para um dos casos, já estamos a construir um novo aeroporto no Manzacom, em respeito à decisão da Unesco de retirarmos a atual pista do Manzacom, que está junto ao sítio considerado patrimônio da humanidade. Vamos construir, e a obra já teve início a muitos quilômetros do centro da cidade de Manzacom. Tanto Manzacom terá, dentro de anos, 2, 3 anos, talvez, um novo aeroporto. Da mesma forma que Cabinda também terá um novo aeroporto. Com relação a Cabinda, a obra não teve início porque o concurso está a decorrer. Precisamos definir quem vai vencer, quem será o empreiteiro que vai executar essa obra. Mas Cabinda, a província mais pequena da Angola, vai ter 2 aeroportos. Cabinda já tem o aeroporto Maria Mãe de Café, que está em plena cidade, e passará a ter um novo aeroporto que deverá ficar localizado mais ou menos a centro, não muito longe da
local onde está a ser construída a refinaria de Caminho. Vamos igualmente para o início, tão logo o concurso público esteja terminado. Portanto, o concurso público foi lançado há pouco tempo. Tão logo o concurso público esteja terminado, vamos dar início ao polo de desenvolvimento da Barra do Gangue. O polo de desenvolvimento da Barra do Gangue, que vai compreender transporte, comércio, lazer, turismo, indústria, vai começar a ser construído neste próximo mandato. Paz e desenvolvimento em Pelá! Em Pelá! Vamos caminhar. Estamos cansados, não é? Não estamos cansados. Eu não estou cansado, posso falar mais 1h30. Temos outros compromissos, nem só de política vive o homem. Temos aqui neste mesmo espaço o compromisso do Festival de Música Cultural EMA, sobretudo para a juventude. Vamos respeitar, portanto, esse espaço da juventude. Eu vou terminar dizendo dúvidas ainda existiam, nós demonstramos que por tudo o que este executivo fez nesses 5 anos, com metade desse mesmo período, com a conviver com uma pandemia tão grande quanto foi a Covid-19, mesmo assim fizemos tudo o que o governo viu nascer neste mandato. Isso só tem um significado. O EPA é um partido sereno, é um partido comprometido com o desenvolvimento da bola, comprometido com o desenvolvimento da bola, comprometido com o respaldo dos angolanos no geral. Por isso, consideramos justo a palavra